Play. Olá, mulheres! Eu sou a Gilete Vieira e hoje eu vim aqui trazer mais uma mensagem para vocês, da parte do Senhor. Mulheres lindas e ativas, mulheres fortes e corajosas, mulheres que são mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Receba esta palavra para o seu coração. Vou falar hoje sobre a Esther, uma rainha corajosa. Estou usando a Bíblia da Mulher. Esse texto está escrito aqui dentro do livro, de Esther. É um texto que foi feito falando sobre ela, especificamente, ok? Depois eu vou deixar na descrição sobre a Bíblia, qual Bíblia que é, tá? Como pode uma mulher hoje entender o medo e a insegurança que deviam perturbar a rainha Esther, escolhida exclusivamente por sua beleza e pela atração que exerceu sobre o rei. Como que nós podemos entender isso, Então vamos lá, Ela não era uma princesa com influência no meio, no reino do pai para fortalecer a sua posição na corte. Então, ela não era nem conhecida, ela não era ninguém, Quando não foi chamada durante os 30 dias, não sabia se o rei havia encontrado alguém que fosse mais do seu agrado, ou se estava simplesmente perdendo sua influência sobre ele. Judia, órfã e sem lar, a Esther havia sido criada por Mordecai, na verdade, um parente mais velho, era o tio dela, ela foi criada pelo tio. Era uma moça pobre, judia, que vivia naquela cidade. Quer tenha sido pedido dele, quer forçada por oficiais perversos, quer por sua própria escolha, entrou para o concurso de beleza e venceu. Então, assim, ela, na verdade, pelo que eu vi nas escrituras, o rei mandou buscar todas as moças, as moças jovens, do reino, para poder ficar no palácio dele, para elas poderem serem tratadas, e depois ele escolheu uma para ser sua esposa, Eles sempre faziam isso. Então, as fontes de Mordecai informaram que a Esther que o povo judeu tinha uma data marcada para ser extinto pelo malévolo Hamã, que, por seu marketing pessoal, foi elevado a vice-regente, o segundo no poder depois de Assuero. Assim, o rei ele tinha uma pessoa de confiança que ficava perto dele, que ele era maldoso. Então ele ficava investigando tudo que o rei fazia, para poder, se tivesse alguém com influência maior que a dele, ele queria exterminar essa pessoa, ele não queria deixar ninguém chegar perto do rei. Só ele que queria ter influência perto do rei, esse Hamã aqui. Então ele queria, de uma certa forma, acabar com a vida de Mordecai, Porque Mordecai, ele só se dobrava diante de Deus. Ele não se inclinava perante a presença do rei, e nem de nenhum oficial do rei. Deparando-se com um desafio desesperador para sobreviver, Esther refletiu sobre a pergunta de Mordecai: quem sabe se para a conjuntura como está é que foste elevada a rainha? Então, assim, o que aconteceu com Esther? Ela foi escolhida pelo rei, dentro de todas as mulheres. Ele era casado, só que a esposa dele, Vasti, o rei Assuero, era casado com a Vasti. Só que ela fez uma afronta ao rei. O rei chamou-a para ele apresentar ela para os convidados da festa que ele estava dando, e a rainha se recusou a participar da festa. Aí o rei não quis mais saber dela, falou que não queria mais ela como rainha, tirou ela do cargo de rainha e de esposa, e escolheu dentre as jovens que estava sendo tratada no palácio, uma moça bonita para ser a próxima rainha dele. E a Esther foi a escolhida, Ela foi tratada e ela foi escolhida como esposa do rei. E aí a rainha do rei. E aí nisso o tio dela falou: por algum propósito você foi escolhida como rainha, porque o povo judeu ele sofria muito, naquela época. Ele era muito discriminado dentro desse outro reino, E aí, o que está escrito aqui, Há 3 princípios incorporados em seu conselho. Nenhuma posição privilegiada jamais pode isentar uma pessoa da responsabilidade de responder ao chamado de Deus. Então, por mais importante que você seja, por maior cargo que você exerça, você pode ser CEO de uma empresa multinacional, você não pode negar o chamado de Deus, porque Deus é mais importante do que tudo na sua vida. É mais importante do que a sua própria vida, mais importante do que o seu cargo, mais importante do que a sua profissão e mais importante do que o seu status. Você tem que lembrar disso. E se Deus, onde você está, que seja uma CEO de uma empresa, uma empresária de sucesso,
ou o que quer que você seja, se Deus te chamar para fazer a vontade dele, você tem que obedecer, para Deus te honrar cada vez mais. Amém? Aí aqui o ponto 2. Apesar de uma situação parecer perdida, Deus nunca se encontra de mãos atadas. A situação pode parecer difícil, mas Deus sempre vai ter uma solução para aquele problema, ok? Uma oportunidade dada por Deus é um privilégio concedido a um indivíduo. Então, assim, qualquer situação que você tenha, Deus vai te dar uma solução. Isso eu já falei, né? Aí ele vai te dar uma oportunidade de privilégio para poder você solucionar alguma situação difícil. Ele vai te usar para você resolver uma situação difícil, como foi o caso da Esther. Corajosamente, Esther formulou um plano, mesmo que significasse morrer tentando, né? Fazer a vontade de Deus. Ela foi e obedeceu. Na corte, ela havia sido ensinada a preparar-se fisicamente, mas também havia aprendido a se preparar espiritualmente. Como fica evidente pelo seu jejum, né? Ela chamou todas as moças que estavam ali ao redor dela, cuidando dela, e avisou para o tio, para todos os judeus levantarem um jejum de 3 dias, para eles poderem se preparar espiritualmente para aquela situação que estava para acontecer. O Ramã, ele tinha ódio dos judeus e convenceu o rei Assuero a mandar matar todos os judeus que estavam morando na terra deles, porque como ele viu que Mordecai não se dobrava diante dele quando ele passava com o exército, ele ficou colérico, ele ficou com ódio mortal de Mordecai. Então ele pediu para o rei, falou para o rei que tinha judeus que não se dobravam diante dele. Então ele conseguiu uma carta do rei para mandar matar todos os judeus. Aí a Esther, juntamente com o tio dela, levantou um clamor a Deus, um jejum com todos os judeus para poder pedir a Deus misericórdia para eles conseguirem vencer aquela situação. Então é uma mulher corajosa, né? E de acordo com a tradição do antigo Oriente, né? O Oriente, eu acho que era o Oriente Médio, Oriente... eu até esqueci o nome aqui agora. De acordo com aquela tradição antiga, né, do povo onde eles viviam, com paciência, a rainha convidou Assuero e Ramã para um banquete, para poder ela tentar colocar o plano dela em prática, certo? Então, aproveitando o momento certo, ela apresentou o seu caso, não questionando a justiça ou a retidão do rei. Ela foi muito inteligente, mas pedindo humildemente por misericórdia para si mesma e para o seu povo. Então, nessa reunião, ela declarou para o rei que ela era judia, porque quando ela entrou no palácio, ele não sabia que ela era judia, e ela declarou que ela era judia e pediu misericórdia para o rei, para ela e para o povo dela. Aparentemente, a orientação divina dirigiu os pensamentos, as palavras e as ações de Esther, né? Deus estava direcionando ela para fazer a coisa certa. Ela havia conquistado o respeito e a atenção do seu marido, né? Olha que bênção. Em resposta, ele incumbiu de reescrever a lei, que ele podia, né? Ele tinha poder para reescrever a lei, né? E com toda razão, ela se tornou a heroína do seu povo. O que aconteceu a Esther é uma lembrança a todas as mulheres da soberania de Deus, né? Para realizar a vontade do Senhor, ela usou sua beleza, sua inteligência e talvez até uma atitude de respeito para com seu marido, bem como a sua fé admirável e destemida, por meio de sua obediência. Esther tornou-se uma verdadeira estrela. O significado do seu nome, né, que é persa no reino. O significado persa do nome dela é estrela, né? Esther é estrela no persa, né? Então assim, aquele povo era um povo persa. E o povo judeu estava inserido, né, junto com aquele povo. E por inveja de um comandante, né, de uma pessoa de confiança do rei, o povo ia morrer, né, por causa de um invejoso. O cara era muito invejoso, né, e ele queria a glória para ele, né. E aí, graças a Deus, que orientou Esther para ela poder levantar um clamor, levantar um jejum entre o povo, e aí Deus teve misericórdia e deu sabedoria para ela conseguir resolver a situação, através da graça, da inteligência, da sabedoria, da amabilidade, do respeito que ela tinha com o marido e da obediência e do temor que ela tinha de Deus. Ela conseguiu reverter a situação, o rei reescreveu as cartas, o povo foi salvo
e ela foi exaltada, o tio dela foi exaltado, o rei colocou o tio dela como um cargo de confiança no reino e, consequentemente, o Amã foi enforcado em praça pública, né, na forca que ele mandou levantar para o tio da Esther. Então, assim, Deus, ele é um Deus poderoso. Se você depender dele, então, assim, tudo na Bíblia, ela é voltada para isso. É obediência e temor reverencial a Deus. Temor reverencial a Deus é o respeito ao Senhor. Se você tiver isso na sua vida, você consegue resolver todos os problemas da sua vida. E as mulheres têm poder. Nós somos mulheres poderosas, ativas, fortes e somos mais do que vencedoras. E vou te lembrar mais uma coisa: mulher empoderada não é mulher que passa por cima de homens, não é mulher que atropela as pessoas com um trator, não é mulher que se acha a dona de todas as coisas. Mulher empoderada de verdade é a mulher que depende de Deus, é a mulher que faz todas as coisas na direção do Senhor. Isso sim é ser uma mulher empoderada. Amém? Tome posse dessa palavra para você.